Nossas boas-vindas a todos vocês a mais um Diálogo Espírita. Preste atenção nessa frase, abre aspas. Não há nada de errado com aqueles que não gostam de política, simplesmente serão governados pelos que gostam. Essa frase é de Platão. E olha que aqui do nosso canto a gente poderia acrescentar que, especialmente aqui no Brasil, existe gente que gosta muito de política, a ponto de fazer qualquer coisa para se envolver com ela e principalmente tirar proveito, ser beneficiado dela, por ela. Mas nós não vamos entrar na discussão aqui da política de um modo geral. Nosso objetivo hoje é examinar algumas questões, estabelecer algumas conexões entre política e reencarnação. Será que isso é possível? Será que tais conexões existem? Seria verdadeiro, por exemplo, o ditado que diz que todo povo tem o governo que merece? A política, ou melhor, ser governante de uma comunidade grande, de um país, por exemplo, constitui uma missão? O que acontece depois da morte para aqueles governantes que causam graves prejuízos e sofrimentos aos governados? A miséria, a fome, a opressão, inclusive, às vezes, a morte. Se nós falamos de missão na política, podemos falar de missão na mediunidade. Questão para o quadro O Espiritismo Responde. Diálogo Espírita está só começando. Amigos, nós estamos iniciando o nosso tema livre de hoje e nós vamos falar sobre a reencarnação e política. Quem prestou atenção na abertura, eu já mencionei algumas questões, inclusive, que nós vamos abordar aqui. E estou mais uma vez aqui com a Eudegéria e depois de um longo e tenebroso inverno com o Juilson Mendes, que já fez parte da equipe efetiva deste programa e que já há alguns meses não comparecia. Uma grande alegria recebê-lo aqui de novo, fazendo esse somatório, trazendo a sua colaboração, sempre muito bem-vinda, Juilson. Mas eu vou começar aqui com a Eudegéria, fazendo uma pergunta meio direta também, já coloquei lá na abertura. Existe esse dito popular, né, de que cada povo tem o governo que merece. Do ponto de vista espírita e já colocando a reencarnação no meio, você concorda com isso? A gente pode assinar embaixo essa afirmação? Wilson, cada povo tem um governo que merece. A sensação que passa quando nós falamos isso é que dá a impressão de que nós estamos colocando ali uma raiva, né? Um sentido de vingança, porque não é aquilo que eu quero. Então, você que é do lado contrário ao que eu penso, está ali recebendo aquele governo que merece, né? E assim também todos nós, porque se nós estamos numa sociedade, o governo é para todos, deveria ser. Mas nós temos que entender também que quando nós pensamos de uma forma individual, aí sim, nós estamos trazendo a coisa egoisticamente, né? Eu quero que seja dessa forma, eu escolho o governo, né, os governantes, os políticos, enfim, porque vão me beneficiar. Então, eu estou sendo individualista e egoísta. Agora, quando nós pensamos de uma outra forma, de querer o melhor para a sociedade, aí nós estamos pensando num sentido mais amplo, né? E muitas vezes nós escolhemos acreditando naquele governo, naquelas pessoas que se apresentam, às vezes, por um trabalho que nós conhecemos e acreditamos que aqueles serão, aqueles que se façam ali, né, que se apresentam, realmente vão governar para a maioria. E muitas vezes nós ficamos decepcionados depois. Nos decepcionamos. Só que daí eu pergunto para você o seguinte, você não acha que esse ditado passa muito pelo fato de que nós temos a escolha pelo voto, nós estamos falando aqui de países democráticos, onde haja eleições regulares e tudo, e que por isso justamente a desinformação, a falta das pessoas escolherem melhor,
Por isso que elas são responsáveis. Se eles estão lá, foram eleitos, foram nós que colocamos. Com Aí certeza, é o coletivo. Pode não ser você, pode ser eu, pode não ser ele. Mas foi a somatória, número, a somatória, né? Então, talvez nesse sentido, né, que nós somos responsáveis, né? De uma certa forma, não. Nós todos somos responsáveis. Se fui eu ou foi você quem escolheu e quem colocou lá, a responsabilidade é dos dois. Eu tenho uma responsabilidade, embora aquele que esteja ali governando não tenha sido o meu preferido, o quem eu escolhi, eu tenho a responsabilidade de fiscalizar. Porque eu faço parte da sociedade, faço parte de um todo. E nós temos que querer o bem para todos. Então, para que a gente possa receber um governo que seja bacana, né, que atenda às necessidades da maioria, nós temos que fazer a nossa parte. E aí entra essa questão em relação à reencarnação, né, que também faz sentido, também acaba desembocando na mesma questão. Cada país tem a sua cultura, a sua capacidade de fazer essas escolhas melhores ou não, né? E talvez até problemas kármicos. A gente não gosta. Eu conheço, você deve conhecer, você também, certos espíritas que colocam de uma certa forma fatalista. Não, o Brasil é o que é porque fez não sei o que lá atrás, por causa da escravatura, porque não sei o que, estamos pagando hoje. Eu acho que a coisa não é bem por aí. Mas existe um fundo de verdade. Em parte é isso mesmo. O progresso se faz lentamente. E todos nós temos que contribuir para que a cada situação, a cada nova eleição, para sermos bem explícitos, a gente possa fazer uma escolha melhor. A gente vai comentar mais isso ao longo do programa. Eu queria ver aqui com o Joilson essa segunda questão, então, aqui. Se um indivíduo, né, o prefeito de uma cidade, um governador e principalmente um presidente, o primeiro-ministro, qualquer de um país, se isso é uma missão ou não? Se nós formos consultar a questão 573 do Livro dos Espíritos, eu vou dizer que sim. Ele diz assim, em que consiste a missão dos espíritos encarnados? E os espíritos responderam a Kardec, em instruir os homens, em lhes auxiliar o progresso, em lhes melhorar as instituições, por meios diretos e materiais. Então, a pergunta, em que consiste a missão dos espíritos encarnados? E o que é, diante dessa resposta que os espíritos deram a Kardec, isso é a finalidade da política. É melhorar as condições da sociedade. Então, eu vou dizer que sim, que é uma missão que eles têm, né, de melhorar as condições da sociedade em que estão inseridos e todos nós, né, como a Ailton já comentou, né, de fiscalizar esse processo. Então, eu entendo que sim, que é uma missão. E se fazia parte do planejamento, porque muitas vezes a gente quer, assim, qual é a minha missão? Né? Será que realmente, antes de estar aqui, antes da reencarnação, se na programação reencarnatória desse político, será que estava ali que ele seria realmente político? Eu penso que o mais importante do que definir se era missão ou não é entender que, a partir do momento que ele abraçou aquela situação, ele tem uma missão. Exatamente. Sim. Não é? Sim, plenamente. Eu concordo plenamente. E aí vai para você uma pergunta decorrência, uma coisa da outra, né? Nós falamos muito em lei de ação e reação, lei de causa e efeito, principalmente, que eu acho melhor do que ação e reação, não vem ao caso agora. E aí o que acontece, Hilde, com os maus políticos? Obviamente que vão fracassar nessa missão deles, como se fracassam em outras missões maiores ou menores. O problema da missão, os espíritos colocam que até a paternidade e a maternidade é uma missão. É uma missão pequena, maior ou menor, envolve menos pessoas, mas é uma missão, né? Nesse caso aí, assim como você fracassa como pai e mãe para educar os filhos e os conduzirem a uma vida feliz e de progresso, o que acontece com tantos, infelizmente, né, no nosso país, maus políticos, do ponto de vista espiritual? Do ponto de vista espiritual, o que a gente entende, né, é que nós, ao desencarnarmos, vamos prestar contas daquilo que nós tínhamos em nossas mãos, né? É o nosso poder, porque é um poder,
E o que foi feito? Da mesma forma como você disse, né, a nossa missão como pais e mães, nos será perguntado o que foi feito do filho que eu confiei a você, da mesma forma, os políticos que aqui tiveram a oportunidade, a chance, como disse o Joilson, de melhorar a vida daqueles que estavam sob a sua tutela, né? A partir do momento que você é um prefeito, um vereador, né? Um governador, um presidente, primeiro-ministro, seja o cargo que for político, você tem pessoas sob a sua tutela, responsabilidade, e por isso você vai responder. E ao desencarnar, entendendo que não cumpriu com aquilo que deveria, novos projetos, novos planejamentos, oportunidades para estudar, para entender o que aconteceu, verificar, né, a situação, serão, com certeza, como todos nós, conduzidos, supervisionados para de que maneira possam, juntamente com aquelas pessoas, né, uma oportunidade de rever aquelas pessoas que ali estiveram com eles, com quem terão que prestar contas, não só numa encarnação, muitas vezes em várias reencarnações. Então, isso é uma pergunta que eu quero fazer para o Joilson, só fazendo já praticamente passando para ele. Eu só queria fazer um acréscimo aqui, Hilde e Joilson, que aqui, não só na política, mas em todas qualquer área, é muito fácil enganar os outros. Agora, chega o momento, só não se engana Deus e a própria consciência. A partir do momento que se defronte no tal do chamado Tribunal da Consciência, a coisa muda. E a questão 807 do Livro dos Espíritos, bem isso que você colocou aqui, ele diz assim, que se deve pensar dos que abusam da superioridade de suas posições sociais para em proveito próprio oprimir os fracos. Merecem anátema. Serão a seu turno oprimidos, renascerão numa existência em que terão de sofrer tudo que tiverem feito sofrer aos outros. É a lei de causa e efeito, não é a lei de Talião. A gente não tem tempo de abordar aqui justamente que não é essa visão fatalista. Pode ser na próxima reencarnação, pode ser na outra, ele pode vir numa situação, reencarnar numa situação subalterna de sofrer algumas humilhações, algumas dificuldades, não precisa ser exatamente naquela situação, mas próximo disso, com certeza. Mas ele pode reencarnar também numa condição em que ele vai sofrer as consequências daquilo que ele provocou. Exatamente. Que ele provocou. Ele poderá reencarnar numa situação assim. É verdade. Os filhos vão sofrer, os netos, de repente, ele é o neto dele mesmo. Ele é o neto bisneto dele mesmo. Bisneto, exato. Joilson, e aí, como é que fica a situação de grandes líderes ao longo da história, né? A gente podia falar em Gengis Khan, em Átila, em Hitler, mas não sei quem, Stalin e tantos outros, inclusive atuais, que por culpa deles morrem, às vezes, milhares ou milhões de pessoas. Do ponto de vista espírita, tem muito que ter essa dúvida ainda. Ele vai ter que reencarnar uma vez, cada reencarnação, para pagar cada vida que ele for responsável por ele ter destroçado? Ou como é que a lei divina funciona nesse caso? Então, não necessariamente, né? Porque aí ele ficaria uma eternidade reencarnando dependendo da quantidade de pessoas a qual ele prejudicou. Mas aí a gente consegue perceber também a bondade divina, né? A bondade do Criador. Porque dependendo do estado de consciência que se encontra aquele espírito, né, que provocou isso tudo, do grau intelectual que ele tem, ele pode reencarnar, por exemplo, como um pesquisador a descobrir a cura para uma determinada enfermidade. Então, pensem que quantos milhões de pessoas ele vai salvar a vida com a descoberta da cura para aquela determinada enfermidade. Então, é uma forma, né, que a providência divina tem de fazer com que ele consiga resgatar todos aqueles débitos. Obviamente, esse não é o primeiro passo de uma reencarnação nessas condições. Se ele provocou a morte de milhões de pessoas, primeiramente ele deverá passar por um processo expiatório. Como será esse processo expiatório dele, isso aí ninguém sabe. Isso vai depender da ficha kármica, né? Vamos colocar assim, a ficha kármica dele. Mas isso assim, digamos assim, logo talvez nas primeiras reencarnações. Mas chegará um momento em que ele, sim, terá a oportunidade, porque ele
é quase impossível, né, a pessoa ter tantas reencarnações assim para resgatar uma a uma daquelas que ele prejudicou. Então tá, ele vem agora, né, que já fez o processo de expiação, né, já deu aquela melhorada, então agora ele vai reencarnar como um pesquisador, como um médico, como um médium, né, como médium de cura, por exemplo, para poder auxiliar, ajudar as pessoas. E aí ele poderá então ter esse processo de resgate. Ou ele poderá voltar, inclusive, como um líder novamente, como um chefe de Estado, e que com a cabeça bem formatada, digamos assim, no plano espiritual, ele mude completamente e conserte grande parte dos erros daquele prejuízo que ele causou àquela comunidade, àquele povo. A gente fala de um presidente de milhões de pessoas, mas imagine uma cidade de 1 milhão de habitantes, tal, que um prefeito, tal, ele pode reencarnar depois numa outra cidade, receber um cargo equivalente, né? Com poder ou através de recursos materiais, com uma grande fortuna que ele disponibilize isso a serviço de toda a comunidade. Então, várias maneiras. Deus é sábio e perfeito sobre esse aspecto aí. Nós temos mais uma questão aí, para depois a gente fazer o encerramento. E aí eu coloco para Hilde o seguinte: como espíritos reencarnados, mas cidadãos do mundo, nós podemos separar aí o que é de Deus, o que é de César, está lá no Evangelho, né? Como conciliar, então, política e religião? Porque tem muita gente que torce o nariz, não, isso aí não é assunto, principalmente no meio espírita. Por isso que eu coloquei aquela frase de Platão lá no início, porque tem muita gente que diz que não quer saber de política, que não sei o que. Tudo bem, a gente concorda que o centro espírita não é local para se discutir isso aí, mas isso não impede que, ao meu ver, você vai responder, me diz se concorda ou não, de que nós temos essa responsabilidade como cidadão. É uma? Sim, com certeza, nós temos o que você falou. Pode ser não, né? A casa espírita não seja o local apropriado para nós levarmos esse assunto e ficar discutindo sobre política ali dentro, numa casa que é de consolo, né? De amparo. Mas nós temos sim, nós somos seres políticos, nós vivemos em sociedade. Então, quando Jesus respondeu que dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, significa que nós temos que entregar a cada um aquilo que lhe é devido. Logicamente que nós vamos conciliar ali, sim, política e religião, não tem como separar, porque nós somos responsáveis, nós temos deveres para com aqueles e dependemos da política. Dependemos. Os nossos destinos como pessoas e como grupos, grande parte é decidida por eles que estão lá em cima. Nós assumimos deveres com a família, assumimos deveres com a sociedade, assumimos deveres com a autoridade e com os indivíduos, né, de uma forma geral. Então, nós temos que respeitar, trabalhar, mas saber que nós temos o dever de vivenciar justamente o que nós vemos buscar através da religião. Exemplificar. Verdade. Agora, eu já entendo que o que nós não devemos conversar, por exemplo, na casa espírita, como foi comentado, é a política partidária. Essa não. Sim. Mas cada vez que Mas essa que nós estamos fazendo aqui devia, né? Sim, porque cada vez que nós nos reunimos na casa espírita para conversarmos a respeito, né, de como melhorar as condições na casa espírita para aqueles que ali chegam, nós estamos fazendo política. Sim, estamos falando. E isso deve ser conversado e discutido, sim. Com certeza. Tudo está entrelaçado, faz parte do mundo. Por isso que Jesus falou, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Se nós estamos no mundo, nós temos que nos submeter aos interesses, às imposições, né, que as leis humanas materiais exigem de nós, né, do nosso comportamento. Meus amigos, fica para vocês dar uma pensadinha durante a semana aí. Até o próximo sábado ou nos reprises semanais aí com vocês. Muita paz. Até a próxima. Jornal Comunicação Espírita. Nesta edição, na matéria de capa, a pandemia volta com força. No editorial, os últimos 2 anos da AD Paraná e os 2 próximos. Ainda, o quebra-cabeça das leis naturais e muito mais. Jornal Comunicação Espírita. Assine e recomende. Olá, amigos. Hoje, no Fonte Allan Kardec, iremos ver o capítulo 14 do livro A Vida Escreve.
de psicografia de Francisco Xavier e Valdo Vieira, pelo espírito Hilário Silva. Pergunta contra pergunta. Então é uma história assim. O presidente da casa, ele finaliza a reunião pública quando uma elegante senhora chega até ele e faz um desabafo. E ela fala: querido companheiro, eu tenho buscado praticar a doutrina espírita de todas as maneiras, mas é impossível. É um freio a corrigir-nos e um aguilhão a impulsionar-nos. Uma voz gritante na consciência a todo instante. E uma disciplina que não acaba. Um trabalho sem fim e uma caridade que chega a ser uma exigência. Doutrina de retificações incessantes e obrigações sem limites. O que o senhor me diz sobre isso? Então, um nobre companheiro a olha profundamente e lhe pergunta: como que a senhora gostaria que ela fosse? Assim somos nós. Quando escutamos uma história, que escutamos companheiros bem queixosos falar o quanto é difícil seguir a doutrina dos espíritos, nós devemos recorrer ao Evangelho, o capítulo 17. Sedes perfeito. O homem de bem. Qual é o papel do homem no mundo? O homem de bem é aquele que observa as leis de Deus. É aquele que está em conformidade com os ensinamentos do Mestre. E neste mesmo capítulo, é bem interessante, nós vamos encontrar também o item que fala o bom espírita. Ali vai nos trazer que a doutrina não necessita de pessoas que tenham elevados conhecimentos acadêmicos ou que precise de aulas extraordinárias. Basta, para compreender a doutrina, ter a sensibilidade. E essa sensibilidade nós adquirimos com o amadurecimento. Quando nós temos o amadurecimento da sensibilidade em nós, nós iremos praticar a doutrina normalmente, à vontade, sem sacrifício, porque na realidade Jesus não quer sacrifício de ninguém, não quer sofrimento de ninguém, porque a doutrina espírita ela é consoladora, ela é uma benevolente na nossa vida, ela nos abre as cortinas do invisível e para compreendermos que somos espíritos imortais. Então nós devemos olhar com mais carinho e não como um fardo pesado que temos que desenvolver, que temos que trabalhar incessantemente. Primeiro devemos olhar para nós, fazer uma autoanálise e ver o que eu preciso para ser uma pessoa melhor, para ser um bom espírita, para ser um homem de bem no nosso mundo. Fica o nosso abraço a todos e o convite a ler o Evangelho segundo o Espiritismo. Olá, amigos! No quadro O Espiritismo Responde de hoje, nós temos uma questão muito interessante. Eu vou ler aqui a questão e depois eu vou usar 2 livros da codificação, o Livro dos Médiuns e o Evangelho segundo o Espiritismo. Eu vou ler um pequeno trecho de cada um deles para tecermos então os comentários sobre essa questão importante. Diz assim: por que a missão da mediunidade não é dada só para pessoas de bem? Então, no Livro dos Médiuns, nós temos uma parte dessa explicação bem breve no item 220, no subitem 14. Mas eu gostaria de iniciar aqui num capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo que está com o título Mediunidade Gratuita.
para a gente conseguir entender um pouco desse contexto. Então, no Evangelho, nesse item, que seria o item 7, traz assim: os médiuns modernos, pois os apóstolos também tinham a mediunidade, também receberam de Deus um dom gratuito, o de serem os intérpretes dos espíritos para a instrução dos homens, para mostrar-lhes a estrada do bem e conduzi-los à fé, e não para vender-lhes palavras que não lhes pertencem, porque não são produto de sua concepção, nem de suas pesquisas, nem de seu trabalho individual. Deus quer que a luz alcance todos. Não quer que o mais pobre fique deserdado dela e possa dizer: eu não tenho fé porque não pude pagar. Eu não tive a consolação de receber os encorajamentos e os testemunhos de afeto daquele que choro porque sou pobre. Eis porque a mediunidade não é um privilégio. Ela se encontra em toda parte. Portanto, cobrar por ela seria desviá-la de sua finalidade providencial. Então, a mediunidade, segundo Allan Kardec, tanto no livro dos médiuns como no livro dos espíritos e aqui no Evangelho, seria um dom que Deus concede a todos, em menor ou em maior grau. E quando nós temos a mediunidade, essa não é para a pessoa se sentir melhor do que o outro, para sentir como se fosse um privilégio, para ela se sentir superior às outras pessoas, porque ela, em algum grau, consegue se comunicar com os espíritos. Então, quando nós entendemos que a mediunidade é um ato de responsabilidade, nós encaramos de uma maneira muito mais tranquila essa responsabilidade e, para isso, usamos essa mediunidade para o bem, para ajudar os outros. Ora, se ela é um recurso de ajudar os outros, então, logicamente, ela não poderia ser concedida apenas às pessoas que são boas ou que já estão evoluídas moralmente ou que já tenham atingido um grau moral que a gente possa entender como essa é uma pessoa boa, essa é uma pessoa missionária. Ela serve de recurso também para que a pessoa aprimore a sua parte moral. Então, aqui no livro dos médiuns, ele traz a seguinte forma, então, nessa questão, que está no item 14. Então, ele traz essa pergunta, né? Se é uma missão, como se explica que não constitua privilégio dos homens de bem e que semelhante faculdade seja concedida a pessoas que nenhuma estima merecem e que dela podem abusar? Aí, confirmando o que já está no Evangelho, a resposta dos Espíritos é: a faculdade lhes é concedida porque precisam dela para se melhorarem, para ficarem em condições de receber bons ensinamentos. Se não aproveitam de concessão, sofrerão as consequências. Jesus não pregava de preferência aos pecadores, dizendo ser preciso dar àqueles que não têm. Então, veja, ela é um instrumento para o indivíduo realizar o bem. Ela é também um instrumento para o avanço moral daquele indivíduo. Ela é necessária a todos os indivíduos e não somos nós que julgamos. Então, a mediunidade não é um privilégio, ela é uma bênção concedida para o nosso melhoramento espiritual. Muita paz a todos.